Boa tarde. Estão me ouvindo? Estão? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite. É uma satisfação, uma honra compartilhar essa mesa. O segundo evento, né, eu estive no do ano passado, então agradeço e parabenizo a organização, na pessoa da doutora Kátia. É uma honra compartilhar aqui essa mesa com o Miguel, meu ex-companheiro de instituição, parceiro de tantas outras atividades. Prazer, Karina, pela apresentação, que inclusive me facilitou em algumas das questões que eu iria abordar aqui na minha fala. Eu faço a minha autodescrição. Eu sou um homem branco de 42 anos, eu tenho 1,69 m, eu tenho olhos castanhos, cabelos castanhos. Eu estou usando um blazer azul marinho escuro, uma camisa verde escura, uma calça que eu não sei que cor, deve ser caqui, alguma coisa assim, um sapato preto. Eu uso um óculos de grau aqui, de armação azul escuro. Bom, eu ouvindo aqui as apresentações e as falas que me antecederam, em alguma medida há muita consonância, como se a gente tivesse combinado aí as nossas falas, porque me permitiu até de alguma forma dosar melhor algumas das questões aqui que já foram apresentadas antes de mim, mas por outro lado também preparar um pouco das questões que eu queria trazer aqui, e até gostaria, né, de fazer quase que relembrar um pouco do que a gente conversou no evento, né, do ano passado, em que eu tentei trazer uma fala tentando sustentar uma ideia ou reforçar o argumento de que uma das principais contribuições do modelo social, dessa nova forma de compreender a deficiência, é compreender a deficiência como um tipo de desigualdade. E, em alguma medida, eu vou partir dessas primeiras reflexões que eu tinha feito no ano passado, porque isso continua sempre me chamando muita atenção. Como aqui foi apresentado, eu sou assistente social do INSS desde janeiro de 2013. Eu faço cotidianamente avaliações para, né, as pessoas com deficiência requerentes de benefícios previdenciários e assistenciais. Então, o conjunto das minhas reflexões, da minha trajetória profissional a respeito, né, dessa experiência profissional enquanto avaliador de deficiência, mas é também alguém que pesquisa o tema da deficiência já desde 2004, 2005, isso aí já está completando quase, passando de 20 anos, eu acredito, desde a época da graduação na Universidade de Brasília, e quis o destino que, durante muito tempo, depois de eu já estudar a CIF, estudar o modelo social, eu passei a fazer a avaliação da deficiência a partir do ano de 2013. Então, o conjunto das minhas reflexões aqui é um misto dessas minhas experiências acumuladas enquanto um avaliador da deficiência, nesse marco aqui da avaliação biopsicossocial. O INSS faz essa avaliação com base nessa perspectiva biopsicossocial desde julho de 2009. Né? Então, esse ano, por exemplo, se completou 16 anos em que o INSS já faz essa avaliação biopsicossocial, avaliação para benefício, que é para o BPC, né, no caso, para o benefício assistencial. Para benefícios previdenciários, essa avaliação começou em janeiro de 2014, né, um pouco depois, aí, mas, de todo modo, também, né, já se completou mais de uma década que o INSS faz a avaliação fazendo uso do IFBRA. E eu queria aqui trazer alguns pontos que eu considero que sejam importantes, principalmente para esse momento, né, que a Justiça passa, né, o Poder Judiciário passa a levar isso em consideração. Em alguns momentos já se utiliza, né, a gente sabe o quanto que... eu até cheguei a abordar isso no ano passado, no evento do ano passado. Me parece que o Poder Judiciário sempre vai ser a vanguarda na questão das deficiências, porque
se foi, em alguma medida, a avaliação biopsicossocial implementada no BPC, eu não tenho dúvida nenhuma que isso foi resultado das provocações e das pressões que o Poder Judiciário fez à política de assistência social lá no final dos anos 90, no início dos anos 2000, e que acabou resultando, né, no grupo de trabalho que elaborou o instrumento do BPC que o Miguel trouxe aqui. Eu falo isso como o quanto que é importante, né, a gente destacar que, em determinados momentos, a burocracia do Poder Executivo é importante para a implementação de políticas públicas, mas o Poder Judiciário também tem um papel importantíssimo na revisão das políticas públicas para fazer aperfeiçoá-las, e esse é um caso clássico no Brasil do quanto que foi importante para aperfeiçoar a política de assistência social. E eu não tenho dúvidas, né, eu já compartilhei isso com a doutora Kátia, eu não tenho dúvidas que o quanto que esse movimento que o CNJ faz agora, que a Justiça tem feito, né, o Poder Judiciário tem feito nessa discussão agora para avançar mais ainda na implementação da avaliação biopsicossocial. E que os desafios, claro que eles são inúmeros, e aqui eu gostaria de destacar algum deles. Retomando aquela minha ideia de que, se a gente pudesse guardar uma principal contribuição do modelo social, qual que for, né, o modelo social, que é essa concepção que a gente poderia dizer, ele é um movimento político, acadêmico ao mesmo tempo. Ele muda paradigmas, né, científicos do campo dos conhecimentos, do modo como a academia, o modo como as teorias sociais explicam a deficiência. Claro que tem um componente paradigmático importante, que isso redefine o modo como os campos, sobretudo das ciências humanas, das ciências sociais, passam a descrever o que é a deficiência a partir dos anos 70, mas ele não é só um movimento acadêmico, um movimento teórico, ele é um movimento político, porque ele foi fruto, né, de uma demanda das próprias pessoas com deficiência, isso que a Karina também trouxe, que inicialmente ali, formado por homens brancos, com deficiência física, cadeirantes, acadêmicos. Claro que depois a gente vai ter outras fases e outras camadas sendo adicionadas a esse modelo social. O movimento feminista traz demandas importantes sobre as questões de cuidado, várias outras correntes aí culturalistas trazendo camadas importantes, mas isso surge como uma demanda das próprias pessoas com deficiência, tentando dizer, olha, isso que o saber médico diz sobre nós é insuficiente para nos descrever. E hoje aqui, é sempre importante, aonde eu vou, eu sempre gosto de relembrar disso, que nós não estamos inventando a roda, né? Nós estamos apenas nesse mesmo caminho, iniciado lá nos anos 70, no final dos anos 70, sobre, olha, nós precisamos de uma nova forma de compreender, de descrever o que é a experiência da deficiência no mundo, dado que os saberes médicos são insuficientes. Na verdade, eu diria mais do que insuficientes. Quando, aqui já falado, tanto pela Karina quanto o Miguel, quando a gente tem um laudo médico que ele se pretende ser explicativo sobre a deficiência, a gente tem um conjunto de equívocos aí que a legislação brasileira, o caso brasileiro, tem muitas singularidades que a gente precisa de entender com calma, mas o fato é que um laudo médico, ele não diz nada sobre o que é a experiência da deficiência. Ele diz sobre o que é o impedimento, ou o que eu aprendi com o Miguel, né, de não, porque também tem essa palavra impedimento, realmente, concordo com ela, ela não tem um entendimento muito automático, né? Eu prefiro usar alteração, né? Muitas pessoas usam a questão da lesão, mas às vezes lesão para alguns tipos de alterações, né, corporais, sensoriais, ela não cabe muito bem, mas talvez alterações corporais ela seja um pouco mais significativa do que impedimento. Mas o fato é que um laudo médico, ele não fala absolutamente nada sobre a experiência da deficiência. E eu acho que a gente tem que ter muita clareza para poder fazer essas afirmações. Porque um laudo médico, ele fala sobre o impedimento. Se ele consegue dizer algo sobre o que o impedimento prejudica na vida das pessoas. O impedimento ou alteração aqui, né, que nós estamos falando. E por diversas questões particulares da nossa história, o modo como a gente foi desenhando legislações e políticas públicas,
no caso brasileiro, a gente foi fazendo uma aposta que laudos médicos sempre conseguiriam representar ou descrever o que é a deficiência para fins de acesso a direitos. E isso sempre foi um equívoco. Só que com a convenção, isso agora é um equívoco, não da minha opinião, é um equívoco jurídico, digamos assim. A gente precisa de ter, como assim, aqui já apresentado, a Lei Brasileira de Inclusão é a forma que busca dar concretude para aquela definição de pessoa com deficiência que é nossa definição constitucional de pessoa com deficiência, né, aqui já mencionada. E dentro dos desafios que se tem, portanto, ao considerar, porque esse movimento ele foi muito importante, quando o modelo social ele consolida a ideia de que deficiência não é doença, de que deficiência não é um problema de saúde. Claro que pessoas com deficiência podem ter a necessidades de acesso a serviços de tratamentos, medicamentos, acesso a especialidades, as mais variadas, mas não são todas as pessoas com deficiência que sequer têm essa necessidade de acesso a serviços de saúde de modo geral. Então, definitivamente, deficiência não é mais doença. Deficiência não é mais uma questão de saúde. E então, o que vem a ser a deficiência? É isso que o modelo social consolidou nos últimos anos, de que deficiência é uma expressão de desigualdade e que, portanto, a gente precisa de conceber a deficiência nessa perspectiva para entender o que é preciso no tratamento das pessoas com deficiência, no que diz respeito ao acesso aos seus direitos, para que essa expressão da deficiência, que é uma expressão da diversidade humana, ela não seja fundamento para tratamento injusto e igualitário. Então, parece ser uma contradição, mas eu me explico. Se a gente pudesse dizer, a deficiência, as alterações corporais, elas são expressões da diversidade humana, assim como várias outras expressões, né, vários outros marcadores sociais das diferenças que nós temos de raça, classe, gênero, pertencimento cultural, nascimento, território. A deficiência é mais um desses marcadores, dessas expressões da diversidade. Só que o grande giro que nós precisamos de compreender é que essa diversidade, essa expressão da diversidade, ela não pode ser fundamento para tratamento injusto, para tratamento discriminatório, e é onde entra a convenção, né? A gente poderia dizer que nós temos dois grandes documentos que expressam os princípios do modelo social, né, que é a convenção, como aqui já dito, e a própria CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. A CIF ela nasce com vários objetivos, dentre eles, uma das classificações, né, da família de classificações da Organização Mundial da Saúde, que tentou responder a demandas também das próprias pessoas com deficiência por um documento classificatório, esse documento que vários países signatários, né, dos tratados da OMS utilizam, para poder caracterizar as condições de saúde, como o Miguel muito bem lembrou, de que a CIF ela não é só para as pessoas com deficiência. A CIF é uma classificação para todos os tipos de condições de saúde. Dentre eles, se a gente conseguir lembrar, né, daquelas nossas as ideias ali dos componentes de fatores pessoais, a questão das estruturas e funções corporais, na interação com os fatores ambientais que vai levar à restrição de participação. Se essa, como o Miguel apresentou, se é uma interação negativa, essa pessoa vai experimentar um tipo de deficiência. E, nesse sentido, a CIF passa a ser utilizada como esse documento importante para orientar a forma como, desde legislações, políticas públicas, caracterizam as pessoas com deficiência para fins de reconhecimento de direitos. E, nesse sentido, a LBI estabelece no seu artigo 2º, também, como aqui já apresentado, todos os critérios que precisam ser levados em consideração nessa avaliação e aponta para os instrumentos, né, que o poder público vai criar, esses instrumentos caracterizadores da deficiência.
dentro daquela lógica da avaliação, como também aqui apresentado, da avaliação quando necessária. E, nesse sentido, a gente tem aí, né, o próprio instrumento do BPC, que é um instrumento, como o Miguel apresentou, baseado nessa lógica, tanto da convenção quanto da perspectiva biopsicossocial, e nós temos o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que ele tem algumas versões, o que a Previdência utiliza para o benefício previdenciário, para a aposentadoria da pessoa com deficiência, é o IFBR na sua versão A, que ele foi um instrumento validado em algumas fases pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois a Universidade de Brasília levou adiante um processo de validação para aperfeiçoá-lo. Algumas dessas melhorias e aperfeiçoamentos foram incorporados na Previdência, outras não. Então, a gente tem, depois disso, o IFBR na sua versão M, que é um instrumento validado para todas as faixas etárias. Esse, utilizado pela Previdência, ele é utilizado apenas para adultos, né? Adultos, principalmente no mercado de trabalho, porque a avaliação deles é para requerentes de aposentadoria, de acordo com a Lei Complementar 142 de 2013. Então, nós temos instrumentos que facilitam, né? Vejam vocês, aquela complexidade e sofisticação aqui que é, né, a relação de todos aqueles componentes apresentados pelo Miguel. Aquilo precisa de ser melhor instrumentalizado, né, codificado por um instrumento que facilita, né, os profissionais utilizarem desses princípios, porque quando a gente olha para a CIF, aqueles inúmeros códigos, é difícil de ser operacionalizado mesmo, por isso a necessidade de ter instrumentos. Mas onde eu queria chegar não é nem isso, porque esses instrumentos eles são de conhecimento, né, de todos, assim como o instrumento do BPC, o IFBR nas suas diversas versões, o IFBR-A, o IFBR-M, eles podem ser acessados, conhecidos por vocês, porque eles estão disponíveis aí em diversas plataformas. Mas o que eu queria trazer aqui para essa mesa, para a gente discutir, é o quanto que essa operacionalização desse instrumento não significa que é o fim da linha desse movimento que começou lá nos anos 70, né, como uma nova forma, as pessoas com deficiência, nos debates, tentando consolidar uma nova forma de compreender a deficiência, que passou a ser conhecida aí como modelo social, que resulta nesses dois documentos, talvez dos mais importantes, né, enquanto vitórias aí dessa nova forma de compreender a deficiência, que é tanto a Convenção quanto a CIF, que isso se traduz também na Lei Brasileira de Inclusão, como aqui dito, e a gente tem os instrumentos. Os instrumentos não é o fim da linha dessa longa jornada, dessa nova forma de compreender a deficiência. Eu diria que, na verdade, nós estamos no início do caminho agora, porque é agora que a gente precisa de colocar em prática todos esses princípios, essa nova forma de compreender a deficiência, e é onde eu acredito que momentos como esses e essas trocas são importantes, porque claro que é preciso ter o domínio técnico do instrumento, é preciso ter o domínio técnico, em alguma medida, né, da lógica da CIF, dessa perspectiva do modelo biopsicossocial, é preciso ter um certo domínio até mesmo da própria convenção, mas é mais importante ainda a gente ter clareza do que significa esse modelo social da deficiência nessa perspectiva, porque é onde eu acredito que a gente avança na perspectiva de se aproximar daquilo que é da demanda das próprias pessoas com deficiência. Porque dominar o instrumento, a gente consegue em alguma medida, claro que por meio de capacitação, treinamento, equipes de supervisão, isso é importante mesmo, é necessário, muito necessário, mas eu acredito que depois de um tempo, isso os profissionais tendem a se utilizar. Eu vejo, né, vez ou outra, eu ministro capacitações para equipes do sistema de justiça, do Tribunal de Justiça de modo geral, que se utilizam do IFBR-A para caracterização dos servidores com deficiência, e são profissionais espetaculares, que eu chego lá para capacitação e eles já estão dominando, já sabem utilizar o instrumento. O domínio do instrumento é algo que os profissionais, principalmente da área da saúde, como o Miguel disse aqui, médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, uma infinidade de profissionais aí que podem se utilizar dessa perspectiva,
esse não é o maior desafio. Por meio de capacitação, a gente consegue. Agora, eu acredito que a grande virada de chave que a gente tem que dar é a gente calcar a nossa orientação técnica nos princípios do modelo social. Eu acho que esse é o diferencial, esse precisa de ser assumido por nós como nosso compromisso ético-político. Porque se a gente tem dúvidas na hora de avaliar uma pessoa, a gente precisa de olhar para aquela dimensão, tentando se perguntar, pelos princípios do modelo social, como é que eu desembaralho aqui essa questão que está colocada para mim, como a Karina que trouxe. Às vezes, algumas diferenças elas estão no limiar, né, daquilo que pode ser uma deficiência ou aquilo que é apenas uma diferença, uma singularidade da pessoa. E quando nós estamos, nós profissionais, aqui avaliadores, e eu, nesse momento, me comunico aqui com pessoas que vão fazer ou que já estão fazendo essa avaliação, eu acredito que toda vez que nós tivermos dúvidas sobre algum item específico, né, das unidades de classificação que compõem os instrumentos de avaliação, o que a gente precisa de se perguntar é como que os princípios do modelo social me orientam a tentar resolver e dirimir as dúvidas que eu tenho nessa avaliação. Porque, claro que nós partimos da experiência de vida das pessoas com deficiência. Isso é claro, né? Nesse processo avaliativo, a experiência de vida das pessoas com deficiência no processo de entrevista, de avaliação, que nós nos aproximamos aos poucos ali daquela realidade, essa experiência traduzida, relatada pelas pessoas com deficiência, claro que ela é muito importante. Só que nós precisamos de fazer esse caminho de volta, né, que é a partir dessa experiência trazida, ali naquele processo de interação com a pessoa, como é que nós lemos aquela experiência trazida pelas pessoas com deficiência à luz das unidades de classificação dos instrumentos. E nós precisamos de chegar àquela consideração de que quais são as barreiras que estão impactando no desempenho daquela atividade, como o Miguel ali falou. E, por vezes, nós vamos ter dúvidas, seja por um lado, seja por outro. Às vezes, as pessoas com deficiência, a gente tem, né, Miguel, todos os perfis diferentes assim na nossa frente durante a avaliação. A gente tem pessoas com deficiência que dizem: não, eu consigo fazer tudo. Quem aqui que já faz avaliação e já deve ter ouvido isso? Não, eu não tenho dificuldade com nada. Em casa eu me viro. E a gente já tem outras pessoas que já vêm numa perspectiva: não, eu tenho dificuldade para isso, eu tenho dificuldade para aquilo. Ou então algumas pessoas que dizem: não, preconceito? Capacitismo? Eu não sofro, não. No meu trabalho, todo mundo me trata muito bem no meu trabalho. E eu sempre conto a história, eu possivelmente já deve ter contado para algumas pessoas que estão presentes, de uma avaliação que eu fiz alguns anos atrás de uma trabalhadora com nanismo daqui, da Esplanada. Ela era trabalhadora dessas empresas prestadoras de atendimento para os ministérios, terceirizado, que a gente chama. Trabalhava numa empresa há mais de 30 anos, uma empresa com quase 150 trabalhadores, a única trabalhadora da empresa que tinha pós-graduação, e ela tinha 3 pós-graduações. E uma mulher com nanismo. Ela falava 3 idiomas. Nasceu aqui em Brasília, moradora aqui do Plano Piloto, e ela nunca tinha recebido uma promoção nessa empresa, em que ela passou mais de 30 anos. E ela dizia para mim: não, no meu trabalho, capacitismo, meus colegas me tratam muito bem. No meu trabalho, eu não sofro discriminação. Conversando mais com ela, ela diz: tem 4 anos que eu não participo das festas de comemoração de final de ano. Como é que a gente fala? Confraternização de final de ano. Porque a única vez, ela dizia, de forma positiva, a única vez que alguém fez uma piada de mau gosto comigo foi numa confraternização. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu não vou mais na confraternização. E ela dizia, no início da avaliação, que ela não sofria discriminação no trabalho. E é nesse processo de avaliação que ela mesma se descobrir: é verdade, eu acho que tem algumas questões aqui que eu não prestava atenção. E no final da avaliação, como tantas, né, Miguel, que a gente faz, ela se emocionou no final da avaliação e tudo mais. Então, é esse processo aqui que eu queria resgatar, que em determinado momento não é só o domínio do instrumento que é o suficiente, e ele é
necessário. Ele é mais do que necessário, ele é obrigatório. Diante do uso dele e a gente se deparar com algumas dúvidas, a gente precisa de ter clareza de quais vão ser os princípios ético-políticos em que a gente vai se basear, e eu tenho absoluta certeza que eles estão nas próprias concepções trazidas por esse movimento político acadêmico do modelo social, que muitos autores chamam de perspectiva emancipadora sobre a deficiência, né? Tem documentos que trazem lá vários princípios que a gente deveria levar em consideração. Em alguma medida, eles estão espelhados na convenção, mas a gente precisa de ter clareza do quanto que essa noção de deficiência enquanto uma expressão de desigualdade, e que, portanto, o laudo médico não diz nada sobre ela, ele diz sobre o impedimento. O impedimento é uma descrição de um desses componentes. Agora, essa riqueza dinâmica dos impedimentos com os fatores ambientais, que leva à dificuldade no desempenho das atividades, e aí sim a gente consegue avaliar o comprometimento na funcionalidade, a gente só consegue numa boa avaliação, com profissionais capacitados, mas, sobretudo, com profissionais que sabem, que têm clareza de que, quando tiverem dúvidas, aonde eles vão se apoiar para dirimir essas dúvidas, são no conjunto de princípios ético-políticos que o próprio modelo social traz, que nada mais é do que o que foi elaborado pelas próprias pessoas com deficiência. Então, nós voltamos para aquilo que foi a exigência delas. É essa circularidade que eu queria trazer, de dizer que nós não estamos inventando a roda, o Poder Judiciário brasileiro não está, ele está fazendo o que as pessoas com deficiência reivindicam e reivindicam há muitos anos. Desde o final dos anos 70, como aqui já dito. Nós já estamos há muito tempo já precisando de alterar essa forma de caracterizar a deficiência, e a participação de cada um e a participação de todos é muito importante para que a gente consiga, a gente, né, que às vezes tem, eu que sou da academia, a gente tem esse ranço, né? Essas pessoas com esses debates teóricos distantes da realidade. Aqui está a oportunidade para a gente trazer esse debate teórico acadêmico para a realidade que transforma a vida das pessoas com deficiência. E é isso que é o modelo social, esse movimento teórico acadêmico, mas também político, que aponta não só para uma nova forma de compreender a deficiência, mas com o objetivo de transformar a realidade das pessoas. E quando a gente olha para um instrumento, a gente precisa de dominar o instrumento de avaliação, mas a gente também precisa de ter clareza sobre quais são os fundamentos que eu me baseio para realizar essa avaliação. E eu não tenho dúvida que considerar esses princípios que estão na origem, tanto do modelo social, quanto na origem do que veio acabar resultando, né, na convenção, na própria classificação internacional de funcionalidade. Esses eram alguns dos recados que eu queria trazer aqui, e sempre, mais uma vez, me coloco à disposição. É sempre um prazer estar aqui, e, mais uma vez, saúdo, parabenizo esse movimento que é importantíssimo. Eu não tenho dúvida da importância que vai ser para as políticas públicas, de modo geral, muito além do que é para o poder apenas judiciário. Eu acho que nós estamos aqui num momento em que isso vai trazer rebatimentos para o próprio Poder Executivo, para o Poder Legislativo também, que às vezes se emaranha em um conjunto de discussões aí que retrocede em algumas perspectivas. E é muito bom estar aqui mais uma vez compartilhando desse momento e parabenizando vocês, que são fundamentais nesse processo de mudança. É isso. Muito obrigado e fico aqui à disposição. Ederson, muito obrigada. E acho que esse teu exemplo fecha muito bem tudo o que foi dito aqui. O exemplo arrasta, né? Aquela coisa assim, é importantíssimo, porque fica aquela preocupação, ai, meu Deus, como é que vai ser, e como vai ser, como se existisse um medo, né? Uma desconfiança da avaliação biopsicossocial. E aí a gente percebe que, na verdade, não. Ela vai tirar a efetiva verdade que a pessoa vive. E isso é tão importante, né? Então, aí a gente vai tirando os medos e vai reforçando a importância do modelo social, de lembrar sempre, gente, que a gente está falando de uma norma constitucional,